Olá mais uma vez, voltamos agora com propriedades de potências. E propriedades na matemática, para quem não sabe, são atalhos, caminhos diferentes que você pode aplicar em resoluções, né? É como se fosse uma solução alternativa, né? No caso de potências, que é o nosso assunto, a primeira propriedade que nós aplicamos, que é a mais conhecida, que é a de bases iguais, né? Se você tem bases iguais, você repete a base e soma os expoentes, é explicada facilmente aqui neste exemplo. Se eu tenho 3 elevado à quarta potência vezes 3 elevado ao cubo, ok. Se eu não soubesse da propriedade, como é que eu resolveria isso aqui? Primeiro faria 3 elevado à quarta, né? Aplicando a definição de potência, que é você repetir a base 3 4 vezes, né? A base 3 4 vezes. E aqui ao lado, já que aqui é produto, aqui também é produto, né? E aqui ao lado você faria a base 3 vezes, porque o expoente é 3. Ora, pela definição de forma inversa de potência, eu tenho o 3 4 vezes e tenho o 3 3 vezes. É como se eu tivesse o 3 7 vezes. Como é que eu escrevo isso aqui sem resolver? Lógico, né? Como é que eu represento isso aqui em forma de potência? Se eu tenho 3 multiplicado por ele mesmo 7 vezes, é o mesmo que 3 elevado a 7. E comparando isso aqui com isso aqui, fica claro que eu tinha duas bases iguais, agora eu só tenho uma, e os expoentes foram somados. É porque você tem aqui um acúmulo de quantidade de parcelas, ok? Então é por isso que quando você tem na matemática duas potências multiplicando entre si, aqui é um produto, tá? Mesma base, o que você faz? Você faz uma base só, já que você tem duas, faz só uma e soma os expoentes. Isso quando você está multiplicando potências de bases iguais, né? Por isso que está dizendo aqui o resumo da propriedade. Produto de potências com bases iguais. O que você faz? Dois pontos, repetimos a base, está aqui a base repetida, e você soma os expoentes. Isso se aplica somente a duas potências? Não, se aplica a quantidade de potências que você quiser, né? Se tiver lá na expressão 10 potências de mesma base, você faz o seguinte: você conserva uma única base, já que todas as bases são iguais, e soma todos os expoentes, né? O exemplo aqui foram para 3 potências. 3 potências de mesma base. Eu fiz uma base só e somei os 3 expoentes. Okay? Se aplica a quantidades infinitas. Quantas você tiver, quantas você pode aplicar, não somente a duas. Ok, vamos a outro exemplo antes de chegar na segunda propriedade. Observe esse exemplo aqui, você tem 5 à quarta dividido por 5 ao cubo. Como é que eu resolvo 5 à quarta segundo a definição de potência? Eu vou repetir o 5, que é a base, 4 vezes. Aqui embaixo, como é que eu faço para escrever 5 ao cubo? Segundo a definição de potência, eu vou escrever o 5 3 vezes. Observem que eu tenho multiplicações em cima e multiplicações embaixo e divisão entre eles. A operação inversa da multiplicação é a divisão. Então, se você multiplicar por 5 e posteriormente dividir por 5, você pode fazer o cancelamento dos dois fatores. Então você corta esse com essa parcela com essa parcela com essa, sobrou somente um único 5. Ok. E se sobrou só um 5, fica 5 elevado a 1. Esse exemplo aqui é para mostrar o seguinte, que segundo a propriedade, quando você tem potências de mesma base dividindo, você vai fazer a mesma base. Você vai repetir uma base só, você vai colocar uma base só e você vai subtrair os expoentes. O expoente de cima do numerador pelo expoente de baixo do denominador. Tá? Qual é a justificativa, professor? Por que subtrai? Porque você vai fazer cancelamentos. Então, se você observar, a quantidade de cima está sendo subtraída pela quantidade de baixo, porque houve aqui cancelamentos. O que sobrou é exatamente a diferença, e sempre será assim, né? Se eu tiver, por exemplo, 2 elevado a 1000 aqui em cima, e 2 elevado a 999. Eu não preciso fazer 2 elevado a 1000 parcelas em cima,
eu não preciso fazer 2 elevado a 999, o 2 é multiplicado por ele mesmo, 999 mesmo, não há necessidade. Eu faço a subtração, 1000 menos 999 dá 1 também, ok? Eu não preciso, nesse caso aqui também, fazer 5 elevado a 4, que dá 625. Eu não preciso fazer 5 ao cubo, que dá 125, depois pegar a calculadora ou fazer na mão, 625 dividido por 125, que eu sei que vai dar 1. Perdão, vai dar 5, né? O expoente que é 1. Vai dar 5. O que você faz? Se as bases são iguais, você repete a base e subtrai os expoentes. Agora, precisa ter cuidado com o seguinte, né? Essa propriedade aqui, que é a segunda, quando você tem divisão de potência e bases iguais, você subtrai os expoentes, é o de cima, o expoente, a subtração é o expoente de cima menos o expoente de baixo. Então, se o expoente de baixo for maior, olha um exemplo aqui de 7 elevado a sexta dividido por 7 elevado a oitava. Se o de baixo for maior, essa subtração aqui ela vai dar negativo, porque sinais diferentes, subtrai, pega o sinal do maior. O maior é o 8, então vai ficar menos. Aí quanto dá isso aqui, 7 elevado a menos 2, que nós vimos anteriormente? Expoente negativo, o que você faz? Você inverte, embaixo do 7 tem 1, vai para cima, e esse 7 menos 2 vem para baixo com um expoente positivo. E 7 ao quadrado dá 49. Tá? Cuidado na subtração, nem sempre esse resultado é positivo aqui em cima. Pode ocorrer de dar negativo, tá? Porque é o de cima menos o de baixo. Antes da terceira propriedade, vamos ver esse exemplo aqui. 2 vezes 3 ao quadrado. Nós vimos expressões numéricas que primeiro você resolve o parêntese. Vamos resolver o parêntese. 2 vezes 3 dá 6. 6 ao quadrado, 36. Acabou, resolvido. Simples, nenhuma novidade. É porque você tem uma terceira propriedade na potência que você pode aplicar tranquilamente aqui. O que seria essa terceira propriedade? É o seguinte, no caso 2 vezes 3 ao quadrado, para eliminar o parêntese, já que você tem que eliminar o parêntese, segundo as expressões numéricas, é a regra das expressões numéricas, você pode distribuir esse expoente que está fora do parêntese para cada base. Por exemplo, eu tenho duas bases, uma base 2 e uma base 3, então esse 2 vai para cá, para a base 2, e o outro 2 vem aqui para a base 3. Fica dessa forma aqui. Você vai fazendo um expoente para cada base. Eu tenho duas bases, então ficaram dois expoentes iguais, é lógico, né? Então aqui é um 2, aqui ficou 2, aqui ficou 2. Se aplica somente a duas bases? Não. Se você tiver infinitas bases embaixo e um único expoente, mas estão multiplicando, é interessante isso aqui é multiplicação, tá? Não se aplica a outra operação, a não ser a divisão, que a gente vai ver mais em seguida. Mas isso aqui se aplica a multiplicação inicialmente. Então, multiplicação você tem... As bases também não precisam ser iguais, não faz sentido, tá? Pode ser base diferente. Você distribui o expoente que está fora do parêntese. Dessa forma, você elimina o parêntese. Tá? Isso aqui, gente, é uma alternativa de resolução. Não é obrigado você sempre fazer isso, né? É uma alternativa. 2 ao quadrado dá 4, resolve separadamente. 3 ao quadrado dá 9, 4 vezes 9, 36. Observe que é o mesmo valor. É apenas uma alternativa de resolução. E daqui de uma forma generalizada, né? Nós usamos na matemática as letras para representar propriedades, que essas letras elas substituem os números, né? Produto de números elevado a uma só expoente, que é esse caso aqui, você distribui o expoente para cada base. Ok? Aqui está dizendo o que eu já falei antes, se aplica a mais bases, não somente a 3. Ó. Você pode fazer para quantidade de bases infinitas. Essa mesma propriedade se aplica à divisão. Né? Se você tiver uma divisão de números, tem um parêntese aqui, tá? A diferença quando você tem uma expressão sem um parêntese é que esse n está sobre o a somente. Quando você tem um parêntese, você está dizendo que o n está em cima do a e o n também está b. O a sobre b elevado a n. Né? Então você pode aplicar a propriedade distribuindo um n para o a e um outro n, um outro expoente para o b. É uma alternativa também de resolução. Por exemplo, 4 dividido para 2 ao quadrado. Poxa, 4 dividido para 2 dá 2, né? Estou resolvendo o parêntese e já efetuando a divisão. 4 dividido para 2 dá 2. E 2 ao quadrado é 4. Seria assim a nossa resolução se eu não soubesse a quarta propriedade.
Mas aplicando a quarta propriedade, um 2 vai para cima do 4, outro 2 vai para cima do 2, né? Tenho então, dessa forma eu elimino parênteses, é claro, quando aplico a propriedade, 4 ao quadrado dá 16 e 2 ao quadrado dá 4. 16 dividido para 4 dá 4. Essa seria uma alternativa de resolução, né? A última propriedade, que é a quinta, nós chamamos de potência da potência. É quando você tem nesse exemplo aqui, por exemplo, 2 elevado a 3 elevado a 2. Aí você tem que fazer, se não soubéssemos dessa quinta propriedade, 2 ao cubo, que primeiro tem que eliminar o parêntese, né? 2 ao cubo dá 8. Aí eu vou repetir esse 2 aqui, porque eu estava apenas eliminando o parêntese. Então eu vou repetir o expoente. Fica 8 ao quadrado, 64. Tranquilo. Mas quando você tem potência da potência, você pode fazer o seguinte, você repete a base. Qual é a base? É o 2. O que faz com os expoentes? Multiplica. 3 vezes 2 dá 6. Então você, ao invés de fazer 2 elevado ao cubo e depois elevar ao quadrado, você resolve 2 elevado à sexta, que tem o mesmo resultado. Tá? Nós chamamos de potência da potência porque você tem aqui 2 expoentes. Ok? Aí quando você tem 2 expoentes, multiplica. Melhor dizendo, quando você tem 2 expoentes ou mais, porque vai acontecer, pode acontecer de você ter 3 ou mais expoentes. Por exemplo, eu posso ter 2 elevado a 3, elevado a 4, elevado a 5, elevado a 6. O que eu faço? Eu repito 2 e multiplico todos os expoentes. Ok? Aqui, por exemplo, 2 elevado a menos 2. Repito a base e vou fazer menos com mais dá menos, porque aqui tem jogo de sinal, multiplicação, todo mundo sabe que tem jogo de sinal. 2 vezes 3 dá 6. 2 vezes 3 dá 6. Expoente negativo, o que eu faço? Inverto, 1 vem para cima, 1 que não aparece vem para cima, esse camarada vem para baixo, está negativo, o expoente fica positivo, e 2 elevado a sexta dá 64. A resposta dessa expressão aqui é 1 sobre 64. Poderia resolver de uma forma diferente, invertendo 1 sobre 2 ao quadrado, que dá 1 sobre 4, e 1 sobre 4 é 1 sobre 64, também seria uma alternativa. Ok? Os exemplos que tem no material é o seguinte. Vamos resolver aqui 4 ao quadrado vezes 4 ao cubo. Como é que eu resolvo isso aqui? Como as bases são iguais e aqui é um produto, você repete a base e soma os expoentes. 2 mais 3, 5. Basta resolver 4 elevado a 5. Eu tenho 7 elevado a 10, dividido por 7 elevado a 9. Gente, observe se não soubéssemos essa propriedade aqui da divisão. Eu ia fazer o 7 10 vezes, né? Na mão isso aqui é uma trabalheira danada, né? E 7 elevado a 9 também. Mas como as bases são iguais, eu sei da propriedade, e aqui é uma divisão, eu vou repetir a base. O que eu faço com os expoentes? Subtraio de cima pelo de baixo. 10 menos 9 dá 1. E 7 elevado a 1 é 7. Então essa conta aqui, essa divisão, embora eu não sei quanto é 7 elevado a 10, embora eu não saiba quanto é 7 elevado a 9, eu sei que essa divisão, independentemente de quanto dá, com certeza será 7. 2 vezes 5 ao quadrado. Esses exemplos aqui é para você aplicar o que nós aprendemos sobre propriedades. Então você vai distribuir esse 2 para cima do 2 aqui, e um outro 2 para cima do 5. Dessa forma você elimina o parêntese, né? 2 ao quadrado dá 2 ao quadrado dá 4. E 5 ao quadrado dá 25. 4 vezes 25 dá 100. Né? Claro que se você não souber isso aqui, também seria até mais prático você não saber nesse caso, é fazer 2 vezes 5 dá 10 logo, e 10 ao quadrado dá 100. É porque há casos na matemática que você precisa aplicar essa propriedade, você pode precisar. Aqui 6 elevado a menos 1 elevado a 3. Repete a base e multiplica os expoentes. Menos com mais dá menos. 1 vezes 3 dá 3. Dá 6 elevado a menos 3. Inverte 1 sobre 216, porque 6 ao cubo dá 216. Aqui nós temos uma expressão um pouco diferente. Nós temos 2 parênteses, um dentro e um fora, né? Eu vou resolver o parêntese de fora olhando aqui para dentro, e olhando aqui para dentro eu tenho que resolver o parêntese de dentro, né? Como nessa expressão numérica aqui nós já vimos que eu tenho potência e aqui eu tenho outra potência,
e ambos têm a mesma prioridade, eu posso resolver 4 ao quadrado na mesma linha da 16, repito menos, não posso fazer menos com menos dá mais aqui, porque eu tenho que resolver a primeira potência. Então eu repito menos, aí menos 5 ao quadrado é menos 5 vezes menos 5, menos com menos dá mais, 5 vezes 5, 25, dá 25. E repito menos 1. Ainda tenho um parêntese, então 16 menos 25 dá 9. E menos 9 elevado a menos 1, o que eu faço? Eu inverto, né? O 1 vem para cima e o menos 9 vem para baixo. Esse parêntese poderia ser todo, como eu fiz aqui, como pode ser só no menos 9 também, dá a mesma coisa, né? Então, invertendo isso aqui, o menos 9 vai para cima, o 1 vem para baixo, né? Lembrando de frações, como é que eu faço as frações com expoente negativo? Você inverte, né? O numerador vai para o denominador vai para o numerador, o expoente negativo fica positivo. E é claro que isso aqui, menos com mais dá menos, 9 dividido para 1 dá 9, 9 elevado a 1 é menos 9. Ok? Não aplicamos aqui nenhuma propriedade, porque não existe propriedade para essa expressão aqui. Não existe, vou voltar aqui, olha, não existe propriedade para soma de potências, nem subtração de potências. E aqui nós temos aqui um menos, que é uma subtração de potências, não há nenhuma propriedade nesse sentido. Vamos resolver aqui os exemplos propostos no material. Aqui o objetivo, como já foi dito antes, não é você resolver quanto dá isso aqui, é você aplicar exatamente a propriedade que pode ser útil em algumas determinadas situações, né? Bases iguais, o que eu faço? Repito a base. O que eu faço? Já que é produto, eu faço o que com os expoentes? Soma, né? Olha, só tem que cuidar com o seguinte, às vezes o aluno esquece desse expoente aqui. Esse expoente, quando não aparece, nós vimos que esse expoente aqui é 1. Então, ó, 2 mais 1 dá 3, 3 mais 3 dá 6. Não esqueçam que aqui, quando não aparece, o expoente é 1. E na hora de somar, se você esquecer que aqui é 1, vai dar problema aqui na sua soma, né? Bases iguais, todas elas aqui, eu faço uma única base, que é o 2. O que eu faço com os expoentes? Somo. Mas, professor, tudo bem, vou somar. E quando for menos? Quando for menos, você subtrai. Por quê? Se você for somar um número, que eu estou dando um exemplo aqui qualquer, né? Se eu for somar com um número negativo, é o mesmo que subtrair. Nós vimos que para eliminar esse parênteses aqui, eu faço mais com menos, dá menos. Então, ao invés de somar, se o número for negativo, eu vou subtrair, né? Então, aqui você vai fazer o seguinte. Soma os positivos. 5 mais 3 dá 8. 8 com 2 dá 10. Coloca o menos e soma os negativos. 5 com 3 dá 8. Ok? Porque quando você faz isso aqui em cima, é como se você tivesse uma expressão numérica com números inteiros, né? E quando você tem muitos números positivos e muitos números negativos, nós estudamos anteriormente que você soma os positivos, está aqui, deu 10, e subtrai, coloca o menos, da soma dos negativos, que é 8. Ok? 10 menos 8 dá 2, 2 ao quadrado é 4. X, poxa, não vimos nenhum exemplo com um x, né, professor? Como é que fica? Esse x substitui qualquer número, então você pode imaginar um 3, um 2, um 5, um 7, um menos 4, menos 5, menos 100, qualquer número. É a mesma coisa, bases iguais, você repete. A base, o que faz com os expoentes? Soma. 2 mais 3 dá... Vou somar os positivos, tá? 2 mais 3 dá 5. 5 mais quanto aqui que não aparece? 1 dá 6. 6 mais quanto aqui que não aparece? 1 dá 7. Aí menos quantos negativos eu tenho? Só tenho 3. Isso aqui dá 7 menos 3 dá 4. Pronto. Isso aqui é o mesmo que x elevado a 4. O interessante aqui é que eu poderia ter cortado esse aqui com esse aqui. Por que eu poderia cortar? Observe como dá certo. Sobrou esses 3 aqui, repito a base, somo os expoentes. 2 mais 1 dá 3, 3 mais 1 dá 4.
Por que eu posso cancelar x ao cubo com x elevado a menos 3? Por que eu posso fazer isso aqui, ó? Cortar. Porque vamos lá. X elevado a menos 3, expoente negativo. Expoente negativo, eu faço o que? Inverto. Embaixo do x tem 1. E esse x elevado a menos 3 vai para baixo. Tá negativo, fica positivo. Ficou então x ao cubo vezes 1, ó, fazendo esse com esse aqui, dividido por x ao cubo embaixo, que são iguais. Quando eles são iguais, isso aqui dá quanto? Dá 1. Quando você tem expressões iguais numa divisão, sempre o resultado é 1. Por isso que você pode cortar, porque o 1, já que aqui é produto, um elemento neutro, ele não interfere na multiplicação. É por isso que quando você enxergar bases iguais, expoentes iguais, só que com sinais contrários, você pode cortar, tá? Mas se você não lembrar disso, ó, ao contabilizar aqui vai dar o mesmo resultado. Ok? Vamos para o próximo exemplo. Bom, aqui eu tenho colchete, tenho chave, tenho potência da potência. Aqui, ó, é essa expressão elevado a menos 2 elevado a 2. Como primeiro resolvo o parêntese, claro que a ordem aqui não iria influenciar muita coisa, mas vamos aplicar o que nós aprendemos em expressões numéricas. Como a ordem aqui não interferia muito, nós aprendemos que primeiro se resolve o parênteses. Vamos resolver primeiro o parênteses. Então vou repetir aqui a chave. E vamos ver essa conta que vai dar aqui. Vamos lá. Abrir o parênteses aqui primeiro, vamos resolver essa conta em cima. Tem o x elevado a quanto dá aqui? Produto de bases iguais, repito a base, o que faz com os expoentes? Soma. 3 mais 6 dá 9, 9 com 5 dá 14, com 2, 16, 20 em cima. Embaixo. 5 com 7, 12, mais 0 dá 12, com mais 8 dá x elevado a 20. É aqui tranquilão, olha aí, ó. Faltou menos 2 aqui e aqui o 2 aqui fora. Ora, x elevado a 20 dividido por x elevado a, olha, fatores iguais, dá 1. Aí ficou assim, ó. 1 elevado a menos 2, fecho chave, perdão, chave não, colchete, né? E agora eu vou potência da potência, menos 2 vezes 2 dá menos 4. Isso aqui inverte, vou colocar para cá que não deu espaço. Invertendo, dá. Aqui fica positivo, né? Quando você inverte, e 1 por 1 dá 1. Pronto. Gente, aqui se a base é 1, independentemente do expoente, a resposta aqui já seria 1, né? Eu quis fazer isso aqui para a gente treinar na parte de expoente negativo. Ok? Eu poderia aqui também fazer outra opção, não aplicar a propriedade de potência, né? Ou seja, não multiplicar aqui potência da potência, o expoente com o expoente. Faria isso aqui, invertia, dava 1 e 1 ao quadrado dá 1, seria uma outra opção. Vamos resolver isso aqui agora. Como é que fica aqui, gente? Ó, aqui é o seguinte, 2n mais 3 é o expoente, 2n menos 1 é o expoente desse outro 3, e aqui n menos 1 é o expoente do 3 elevado ao quadrado. Então vamos lá. Já observei que as bases são iguais. Então vou repetir a base. O que eu faço com os expoentes? Eu somo, não é isso? Então eu vou fazer o seguinte, bases iguais, coloco só o 3 aqui e vou somar os expoentes. Agora, ó, 2n mais 3 mais 2n menos 1. Ok? Potência da potência, o que eu faço? Repito a base, o que faz com os expoentes? Multiplica. Então você vai fazer o seguinte, ó. Cuidado aqui que quando esse 2 ele tem que multiplicar o n e esse 2 tem que multiplicar 1, porque aqui são duas expressões, né? São dois termos. Então o 2 tem que multiplicar todo mundo. Cuidado aqui, não multiplique só o primeiro 2n. Tem que multiplicar o 2 vezes n e 2 vezes 1. 2 vezes n é 2n.
menos 2 vezes 1 é 2. Cuidado aí, tá? Aqui vai ficar 2n com 2n dá 4n. E mais 3 com menos 1 dá mais 2. Claro que eu tenho que fazer n com n e número com número, né? Aqui embaixo sobrou 2n menos 2. Deixa eu dar uma separada aqui. Tomara que dê esse espaço aqui, né? Vai ficar bases iguais. Olha, não vão somar aqui 4n com 2 dá 6n. Não pode somar termos se não forem semelhantes. Se tiver dúvida sobre termos semelhantes, que aqui é, dê uma olhada lá em expressões algébricas que estão no material, tá? Então você só pode somar n com n e número com número, né? Aqui o que nós podemos fazer é aplicar a propriedade de potência e de divisão, né? Se as bases são iguais, você só faz uma base. O que faz com os expoentes? Pega o de cima e subtrai do de baixo. Por que eu usei parêntese aqui? Porque a subtração é do expoente de cima menos o expoente de baixo. O expoente de baixo é tudo isso aqui. É uma expressão com dois termos. Se tiver uma expressão com dois termos ou mais, você tem que usar o parêntese. Por quê? Você vai repetir essa parte aqui para eliminar o parêntese e olha o jogo de sinal. Menos com mais dá menos. E menos com menos dá mais. Cuidado, olha aí como é que fica, ó. Menos 2n mais 2 aqui, ó. Então, como eu já disse anteriormente, eu vou operar n com n. 4n menos 2n dá 2n. E mais 2 com mais 2 dá mais 4. Pronto. Esse aqui é o resultado de toda essa expressão, que ela ficou bem mais simples. Vamos continuar os exemplos aqui. Deixa eu abrir aqui o próximo arquivo. Pronto. Vamos lá. Muito parecido com o exemplo anterior, só que aqui a base não é 1,3, a base aqui é x, né? Deixa eu dar uma melhorada nesse tracejado aqui, que eu ainda estou treinando nessa parte aqui. Vamos lá, bases iguais, repito a base, nem precisava desse tracejado todo, mas vamos deixar assim mesmo. 2n mais 3, né? Aplicando a propriedade, tá, gente? Ó, 2n mais 3, somo com n menos 1, somo com n menos 1. Conserva a base e soma os expoentes. Embaixo, potência da potência. Conserva a base e multiplica os expoentes. Lembrando que é esse com esse, porque aqui são dois termos. Não pode esquecer de fazer a distribuição. Essa aqui é a propriedade distributiva que nós já vimos, tá? 3 vezes n dá 3n e 3 vezes 1 dá 3. Aqui vai ficar em cima 2n mais n dá 4n, né? 2n mais n dá 3n, 3n mais n dá 4n. 3 menos 1 dá 2, 2 menos 1 dá 1, 1 positivo. Embaixo eu só vou repetir, porque não há o que fazer aqui, né? Bases iguais, divisão, o que é que eu faço? Conservo a base e subtraio os expoentes. Olha, mais uma vez, cuidado aqui, porque você tem que usar o parêntese, porque é menos todo o expoente de baixo. E aqui eu tenho dois termos. Isso aqui vai dar 4 elevado a n mais 1. Menos com mais dá menos. E menos com menos dá mais. Então vai ficar, finalizando, 4n com menos 3n dá n. E mais 1 com mais 3 dá mais 4. X elevado a n mais 4. Tudo isso aqui se reduziu a x elevado a n mais 4. Tranquilo? Então, só para fechar aqui, ó, tô separando aqui, mas nem há necessidade, que acredito que isso aqui não pegue espaço. Raiz décima de x elevado ao quadrado elevado a 4 elevado a 5. Bom, eu tenho uma expressão numérica, tem uma raiz quadrada, que tem lá dentro uma chave, um colchete, um parêntese. Então, vamos resolver. Aqui dentro do parêntese. 2 vezes 4, 8.
eliminei o parênteses. Agora eu vou, opa, faltou a raiz décima aqui, faltou o 10 aqui, né? Agora eu vou eliminar o colchete. Potência da potência, que era a potência da potência, por isso que eu multipliquei aqui também. Potência da potência, 8 vezes 5, 40. É x elevado a 8 elevado a 5, então multiplica. Ok? E a raiz décima de x elevado a 40, gente, aqui é o seguinte. Tem uma propriedade que a gente vai ver um pouco mais lá na frente, que é radiciação, que eu posso fazer isso aqui, ó. O 10 passa dividindo o 40, isso aqui dá x elevado a 4. Mas observe, seria muito mais prático fazer por aqui, mas observe que nós ainda não estudamos isso. O que eu iria fazer? Qual é o número que multiplicado por ele mesmo 10 vezes, é assim que é raiz décima, né? 10 vezes que dê x elevado a 40. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3, 6, 9, 10. Tá aqui, esse cara é o x elevado a 4. Por que o x elevado a 4? Porque x elevado a 4 multiplicado por ele mesmo 10 vezes dá x elevado a 40, né? Repete a base e soma os expoentes. Ok? Finalizando então, obrigado, até a próxima.